Olá pessoal, meu nome é Carlos Leandro e esse é mais um vídeo do canal UTI da Matemática, porque aqui o tratamento é diferente. Galera, nós vamos estudar nessa aula de hoje a disciplina que caiu, que envolve matemática para o concurso da PM da Paraíba, que está acontecendo agora em 2018, e a prova vai ocorrer, as inscrições são até o dia 9 de abril, e a prova vai ocorrer no dia 29 de abril. São mais ou menos oito os temas que a gente tem para tratar de raciocínio lógico. Até o dia 29 dá tempo da gente fazer uma revisão completa, com exercício, com simulado, com estudo, todas as semanas. Nós teremos 3 aulas por semana para tratar somente desse concurso da PM da Paraíba, que eu quero ver vocês sendo aprovados. Eu tenho certeza, só na atitude de você estar assistindo esse vídeo agora, você já deu um passo a mais para a sua aprovação. Do concurso da Paraíba foi cobrado raciocínio lógico, beleza? Só que para você compreender todas as questões de lei de pensamento, de regras, de conectivos que a gente vai estudar mais à frente de raciocínio lógico, é necessário que se faça uma revisão de conceitos básicos da matemática. Por quê? Porque você utilizará conceitos básicos da matemática para desenvolver o seu pensamento e poder resolver questões de raciocínio lógico. Hoje, na aula de hoje, nós faremos uma revisão rápida sobre números naturais, operações fundamentais, números inteiros, múltiplos, divisores, números primos e compostos e, finalizando, daremos uma revisão sobre a teoria fundamental da aritmética. É importante que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe aqui suas dúvidas, deixe suas reclamações, suas sugestões, elogios, críticas, porque tudo isso faz o canal crescer e o estudo vai ficar muito mais interessante. A gente vai conseguir alcançar níveis de estudo muito mais interessantes se todo mundo se cooperar. Se você puder compartilhar sua experiência com a gente, ok? Vamos começar a nossa aula. E vamos começar falando dos números naturais, beleza? Os números naturais formam um conjunto de números que obedecem a algumas regras, que obedecem a algumas especificações. Primeiramente, ele é representado pela letra maiúscula N, certo? N, conjunto dos números naturais. O conjunto de números naturais começa no 0 e vai na ordem crescente dos números naturais, que são os números que a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4, essas coisas. Até o infinito. Ele é um conjunto fechado para as operações de adição e multiplicação. Leandro, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no conjunto dos números naturais, apenas as operações de adição e multiplicação podem ser feitas de qualquer forma que o resultado sempre será um número dos conjuntos naturais. Mas pode fazer subtração e divisão? Pode, mas não se pode garantir que na subtração e na divisão o resultado sempre será um número natural. Por exemplo, se eu subtrair 2 menos 5, o resultado vai ser menos 3. E menos 3 é um número negativo que não faz parte do conjunto dos números naturais. Se eu dividir 1 dividido por 10, vai dar 0,1. E 0,1 é um número decimal que não faz parte do conjunto dos números naturais. E também o conjunto dos números naturais tem uma estrutura na base decimal que a gente já conhece desde que começamos a estudar nossas primeiras séries lá no ensino fundamental. Unidade, dezena, centena, milhares. Eu quero falar com vocês aqui sobre as operações fundamentais. As operações fundamentais, vocês sabem, são as 4 operações que a gente tem utilizado até hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, que são adição, subtração, multiplicação e a divisão. Sobre elas, no nível de concurso, para o nível médio,
eu quero passar algumas informações sobre cada uma e eu quero que você tome nota. E essa revisão são de coisas simples que vocês já viram, mas que é bom que dê uma revisada para vocês chegarem com bagagem máxima para essa prova e garantir a sua aprovação. Vamos lá. Na adição, os números que estão sendo somados se chamam parcelas e o resultado se chama soma ou total. Na subtração, o primeiro número é o minuendo, o segundo número é o subtraindo e o resultado disso é resto ou diferença. Na multiplicação, o primeiro número é o multiplicando, o segundo número é o multiplicador e o resultado se chama produto. Então são os fatores da multiplicação. Fatores da multiplicação, multiplicando, multiplicador, resultado, produto. A estrutura da divisão é, eu tenho um número que se chama dividendo, que está sendo dividido por outro, que recebe o nome de divisor, o resultado é o quociente e o se sobrar ou o que sobrar se chama resto. O resto pode ser zero ou pode ser qualquer outro número natural. Não existe resto negativo. E é importante que vocês fiquem sabendo o seguinte, ó, o maior resto possível de uma divisão é o divisor menos 1. Se liga nessa dica aí. O maior resto de uma divisão é o divisor menos 1. Se eu tiver, por exemplo, uma divisão de equações, certo? E a questão perguntar qual é o maior resto possível para essa divisão, vai ser fácil. Você vai pegar o divisor, retirar uma unidade e esse é o maior resto possível para aquela divisão. Se liga nessa dica aí, porque isso aqui é uma coisa importante que pode tirar você, fazer você dar um passo à frente da sua aprovação no seu concurso da PM da Paraíba neste ano. Um outro conjunto que eu quero falar com vocês é o conjunto dos números inteiros. Vamos para as informações desse conjunto. Primeiro, representado pela letra Z, ele já vem do infinito da esquerda e vem diminuindo e também vai para o infinito. O conjunto dos números inteiros contém todos os números positivos e negativos que existem. Os números inteiros, positivos e negativos, todos eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Ele é infinito para a esquerda e infinito para a direita. É no conjunto dos números inteiros que a gente toma conhecimento de uma coisa que se chama valor absoluto de um número. Que a gente estudou o módulo de um número. O módulo ou valor absoluto de um número é a representação natural. Lembre-se agora dos conjuntos dos números naturais. Conjunto dos números naturais, eles não têm os negativos, né? Então, o módulo ou o valor absoluto de um número é a representação natural de qualquer número do conjunto dos inteiros. Então, o módulo de menos 5 é a mesma coisa do módulo de mais 5, que é o número 5. Então, não importa se ele faz parte de um número negativo ou um número positivo. Se estiver em módulo, o resultado sempre será um número positivo, que é a mesma correspondência do conjunto dos números naturais. Ok? Para entender melhor, é o seguinte: o módulo de um número x, qualquer número que seja do conjunto dos números inteiros, vai ser uma dessas duas possibilidades. Ele vai ser o próprio número, vai ser x, se x for maior ou igual a zero. E ele vai ser menos x se x for menor do que zero. E os números inteiros também têm algumas regrinhas nas suas operações. As operações que são feitas com os números inteiros também necessitam de algumas atenções de você que vai ser aprovado no concurso da PM da Paraíba desse ano. Primeira delas, quando eu estiver somando números inteiros, somando números que podem ser positivos ou negativos. Nas operações que envolvem números inteiros, uma coisa especial deve ser observada por você. Principal dela, olhar o sinal dos números.
Observe o sinal dos números, se ele é positivo, se ele é negativo, ou se os dois são positivos, se os dois são negativos, se tem sinais iguais, diferentes. Observe isso. Por quê? Porque dependendo disso, o resultado vai ser uma coisa totalmente diferente. Soma de inteiros. Se os sinais forem iguais, você vai conservar o sinal e vai apenas somar. Quando a gente tiver com sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior número. Eu estou falando de número. Maior, eu vou conservar o sinal dele e vou subtrair esses dois números. E na multiplicação de inteiros, eu tenho o seguinte: se os sinais dos números que estão sendo multiplicados forem iguais, o resultado sempre, é regra, é lei, sempre vai ser positivo. E se os sinais forem diferentes, um positivo vezes um negativo, ou um negativo vezes um número positivo, então o resultado sempre vai ser negativo. Potenciação, você sabe, são números que estão na estrutura assim, ó. Eu tenho um número, que se chama base, que está sendo elevado a outro que se chama expoente. Então, toda vez que a minha base é um número inteiro, que pode ser positivo ou negativo, eu vou observar o meu expoente para saber se o resultado vai ser um resultado positivo ou negativo. Sempre que minha base for um número positivo inteiro, não importa o expoente, o resultado sempre vai ser positivo, ok? O caso especial que você tem que ter para potenciação de inteiros é quando a minha base for um número negativo. Quando ela for um número negativo, eu tenho duas observações que você tem que saber. Você tem que guardar isso na sua cabeça. Ó. Toda vez que o expoente, o número que está sendo elevado, o número que está elevando a base, for par, o resultado sempre vai ser positivo. Toda vez que esse expoente, que é o número que está elevando a base, for ímpar, o resultado sempre será um número negativo. Então aqui esses dois exemplos aqui para mostrar para vocês algumas diferenças que é importante que você conheça. Primeiro, ó, aqui eu tenho menos 2, que é um número negativo, e está sendo elevado a um expoente par. Quando eu tenho um inteiro negativo que está sendo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Então, menos 2 ao quadrado é um resultado positivo, que eu posso colocar o mais ou não, certo? 2 ao quadrado dá 4, certo? Só que aqui eu tenho menos 2 elevado a 2. E aqui eu não tenho um número negativo sendo elevado a 2. Eu tenho, na realidade, essa estrutura. Ó. Eu tenho um número menos 1, que está multiplicando o número 2, que está sendo elevado ao quadrado. Então, o resultado vai ser menos 4. Muita atenção nesse tipo de pegadinha, nesse tipo de questão. Só é um número negativo sendo elevado a alguma coisa se ele estiver entre parênteses. Se ele não estiver, ele é um número positivo que está sendo multiplicado por menos 1. Ok? Vamos falar também de múltiplos e de números primos e compostos. Os múltiplos são resultados de multiplicações de um número por qualquer outro número natural. Então eu tenho algumas regras para os múltiplos. Múltiplos, o zero ele é múltiplo de qualquer número e todo número é múltiplo desse mesmo. O conjunto de múltiplos de um número diferente de zero, ele é infinito, certo? Para dar um exemplo, eu tenho os múltiplos de 5. O conjunto dos múltiplos de 5, 0 é o primeiro múltiplo, eu tenho 5 menos 5, 10 menos 10, 15 menos 15 e assim sucessivamente. Para encontrar os múltiplos, eu pego aquele número
e começa a fazer multiplicações. Multiplica por 0, multiplica por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente e infinitamente. Conjunto dos múltiplos de um número, ele é infinito. Um número primo é um número natural diferente de 1 que admite apenas 2 divisores, certo? O 1 e ele mesmo. E um número composto é qualquer outro número que admita mais de 2 divisores. Admitiu 3, 4, aí já é número composto. E falando de divisores, uma coisa que todo mundo tem a dúvida é como que eu encontro os divisores de um número? Encontrar os múltiplos é fácil. Pega aquele número, multiplica por 0, multiplica por 1, por 2, por 3, por 4 e assim vai na sequência dos naturais, multiplicando, né? Mas e para encontrar os divisores? Tem um passo a passo que eu utilizo muito, que eu quero passar para vocês, é como que eu encontro? Primeiro, eu decomponho o número que eu quero encontrar em fatores primos. Depois eu crio uma nova coluna e vou iniciar essa nova coluna com o número 1. Eu vou fazer aqui para vocês já. E depois eu vou multiplicar os fatores dessa nova coluna. Vou te mostrar. Para ficar mais fácil de você entender, eu deixei aqui uma sequência de alguns números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 19, 17, 19. Existem infinitos, certo? Mas eu deixei esses aqui para que vocês coloquem um pouco mais, para facilitar um pouco agora esse cálculo que a gente vai fazer de encontrar os divisores do número 246. Eu tenho o seguinte, como é que eu vou fazer? Vou fazer a decomposição normal do número 246 em fatores primos. Primeiro passo, decompus, fiz a decomposição do número em fatores primos. Segundo passo, vou iniciar uma nova coluna. E começar ela com o número 1. Só que esse 1, ó, vou colocar uma linha acima. Vou colocar aqui, ó, o 1. Terceiro passo, multiplica os fatores. Agora, ó, atenção, os fatores primos que foram encontrados. 2 vezes 1, 2. Acabou. Não tem mais nada. Agora, quando acabou, não tem mais nenhum número em cima para ser multiplicado. Eu vou agora multiplicar por 3. 3 vai multiplicar o 1, depois vai multiplicar o 2, que são os fatores que foram encontrados. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Aqui, esse conjunto de números que eu estou encontrando são os divisores do número 246. E agora eu vou para 41. 41 vezes 1 dá 41. 41 vezes 2 dá 82. 41 vezes 3 dá 123. 41 vezes 6 dá 246. Como daqui eu não tenho mais nada para multiplicar, eu encontrei todos os divisores do número 246, que são 1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. 8 números é a quantidade de divisores que o número 246 tem. Vocês viram que a gente encontrou para o número 246 8 divisores? Mas se fosse qualquer outro número e eu quisesse saber quantos divisores tem um número, como calcular ou como encontrar a quantidade de divisores? É isso que a gente vai ver agora estudando o Teorema Fundamental da Aritmética. O Teorema Fundamental da Aritmética diz que todo número composto pode ser expresso na forma de produto de potências de números primos. Ou seja, eu tenho um número qualquer, ou um número composto n, esse n vai ser expresso na forma de produto de potências de números primos. Quem são os números primos? São esses, A, B, C, D, E, F, assim vai, infinitamente, dependendo do número composto que a gente está trabalhando. E as potências desses números aqui. E cada número primo tem a potência, dependendo da decomposição que foi feita. Dependendo de como foi decomposto aquele número composto,
a gente vai ter potências diferentes para os números primos que foram encontrados. Como no caso do 246 que a gente fez, a gente encontrou 246 é 2 vezes 3 vezes o 41. Esse 2 está elevado a 1, o 3 está elevado a 1 e o 41 está elevado a 1. E o teorema fundamental da aritmética nos dá uma possibilidade, nos dá a possibilidade de encontrar a quantidade de divisores positivos que esse número tem. Como que fazemos? A quantidade de números de divisores positivos de qualquer número composto n é igual a multiplicação dos expoentes somados com 1, certo? Então, nesse caso aqui, o expoente do primeiro número primo é o x, então eu pego aquele primeiro expoente, somo com 1. O expoente do segundo é o y, eu pego o segundo, somo com 1 e vou multiplicando eles. Para mostrar na prática, esse número 246 que nós encontramos agora há pouco, 8 divisores para ele, a quantidade de divisores do número, quantidade de divisores positivos desse número 246 é justamente o produto, como tem aqui, ó, de x, que é o primeiro expoente, mais 1, x aqui vale 1, 1 mais 1, de y mais 1, nesse caso aqui, ó, y mais 1, y aqui é 1, de z mais 1, aqui o z seria esse expoente 1 do número, do número primo 41, 1, então, ó, 1 mais 1 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, que é a mesma quantidade de divisores que nós acabamos de encontrar do número 246. Para ficar mais claro como que se faz, nós vamos encontrar quantos divisores tem o número 1024. Vamos fazer o processo agora. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos decompor o número 1024 em fatores primos. Vamos decompor. E fazendo isso, nós encontramos que 1024, feita a decomposição, só dá a decomposição todas pelo mesmo número primo, que é o 2, que dá o 2 elevado a 10. Então, como é que eu faço para encontrar quantos divisores tem o número 1024? Nós aplicamos a regra, que é o número de divisores positivos de 1024 vai ser x mais 1, porque eu só tenho um expoente, que é o x, que é o do 2. O número de divisores positivos de 1024 vai ser 10 mais 1, que dá 11.